Vamos mudar de assunto? Porque eu pergunto para você quais são os principais riscos e oportunidades para o setor de mineração em 2026. Segundo o relatório da Ernst Young, a EY, a produção imprevisível e as tensões tarifárias trazem um novo tipo de risco operacional. Na visão da companhia, agora é hora de repensar o funcionamento do setor e com isso abrem-se portas para que possa modernizar o setor, otimizar e transformar a mineração global. Esse é um assunto para o Gustavo Roque, nosso colunista da CNN Infra. Gustavo, seja muito bem-vindo, boa tarde. Eu queria entender exatamente o que está em discussão no setor de mineração, que passa, inclusive, não é de hoje, né, por um rebranding, não apenas do ponto de vista de garganta, mas exatamente da sua atuação, do seu core business, que é a mineração. Eu queria entender exatamente que série de transformações e atualizações do Doing Business a gente tem acompanhado ultimamente. Vitor, boa tarde a todos que nos assistem. Esse relatório, ele é um guia importante para a mineração, ele é publicado há quase 18 anos, assim como a EY publica, outras consultorias também publicam, mas ele dá um norte muito importante e ele mostra a complexidade do setor em função das várias variáveis externas que o relatório traz e identifica isso, né? Tem um ponto positivo, nas últimas semanas, aqui através do CNN Money e falando de mineração, a gente tem coberto alguns temas importantes, né? Nós já falamos de geopolítica, já falamos de capital, já falamos, semana passada, falamos de força de trabalho e da questão da inovação, da digitalização, então a gente tem falado muito disso. Esse relatório foi publicado no final do ano passado e ele recebeu uma atualização com recorte Brasil. E aí, te respondendo, ele trouxe três perspectivas dando ênfase para o Brasil. Primeiro foi o capital associado à geopolítica, o que mudou nesses últimos meses, né, nesses 4 meses desde a publicação. O segundo foi uma perspectiva de sustentabilidade, mas olhando muito para a circularidade, de como que a mineração tem explorado isso. E o terceiro aspecto é a complexidade operacional. Tem ficado cada vez mais difícil você explorar as minas para poder encontrar um minério de melhor qualidade a um custo menor. Você trouxe agora há pouco aí a Vale trazendo o seu resultado e compartilhando um pouco disso, né? Então, o relatório ele traz muito essa visão, dando destaque para esses três itens, mas tem outros itens também que a gente não pode deixar de lado olhando para 2026, né? Pois é, né, Gustavo? Eu queria me alongar exatamente nessa discussão com você. Você falava que tem uma série de aspectos que a gente tem que prestar atenção. Pensando do ponto de vista da atividade de mineração, a gente tem uma associação quase que automática. Você falou na Vale, a gente pensa em minério de ferro. Mas a gente vê, por exemplo, os próprios executivos da empresa elevando a exploração de níquel, de cobre. E eu queria entender qual é a relevância principalmente desse segmento, desse braço de operações das principais mineradoras mundo afora, e inclusive queria entender se isso está contido no relatório, principalmente se a gente parar para pensar nessas novas tecnologias, uma demanda muito significativa desses insumos, principalmente para consolidação, né, de tecnologias como um todo que a gente vem usando no dia a dia. Queria entender exatamente qual é a mudança a mudança mais estrutural desse setor e entender se há algum tipo de equilíbrio da importância do minério de ferro, né, ser muito mais presente do que anteriormente previa-se, né? O minério de ferro, a gente tem falado pouco dele nos últimos meses, né, Vitor? Quem tem ganhado a vitrine aí são os minerais críticos, mas a gente não pode deixar ele de lado. Ele é quem faz a diferença na balança comercial, é ele que é responsável por grande parte do resultado do setor e é quem gera o maior volume de emprego, de impostos através da CFE. Então, a gente não pode deixar isso de lado. Mas, como você disse, né, a Vale mesmo, ela tem dado bastante ênfase para o negócio de cobre, de níquel. Há pouco tempo, ela anunciou um objetivo de ter essa divisão, que é chamada a parte de metais básicos, correspondendo por algo em torno de 30%, 35% até 2030. Então, você vê o peso dessa divisão e desses minerais críticos que compõem o portfólio da companhia, né? E um ponto importante, que nas últimas semanas também a gente trouxe um pouco falando disso, né, é esse entendimento do que é minerais críticos, aí que a gente falando de cobre, de níquel, no caso da Vale, mas a gente pode trazer o zinco, o alumínio, entre tantos outros, e o mineral estratégico, no caso a gente fala do ferro, né? Por que ele é estratégico? Exatamente por causa toda essa representatividade que ela tem na balança comercial, no impacto que ela tem no PIB, então isso é muito importante trazer. Quando a gente fala de minerais críticos,
O que é importante entender, né? A gente vai sempre entrar na discussão global que se fala agora de transição energética, da transformação digital, que vai ser essencial para que esses recursos atendam, e olhando na questão geopolítica, porque cada país está buscando também a sua fonte de abastecimento nesse processo. E a China talvez seja aquela que esteja melhor se posicionando e que talvez seja o alvo que todo mundo está mirando, não só pela capacidade de beneficiamento e de agregar valor ao longo da cadeia, mas, sobretudo, porque quando a gente olha para a fase final da cadeia, ela está trazendo ali as fábricas de bateria, as fábricas de veículos, toda a parte de tecnologia. Então, ela consegue gerar uma demanda muito importante para esse mineral, um pouco diferente do que a gente tem no Brasil hoje, né? E um ponto importante também, trazendo um olhar para o relatório, é que o relatório ele ouviu 500 lideranças, executivos a nível global, entre junho e julho de 2025, que trouxeram essa perspectiva desses 10 itens que estão ali, né? E a geopolítica, ela estava em sétimo lugar quando foi publicado isso. Então, veja como que em pouquíssimo tempo a dinâmica mudou completamente, como que isso se reposicionou. E isso afeta o que a gente fala aqui dos minerais críticos. Basta a gente ver as discussões que estão ocorrendo em relação às negociações da mineradora, que teve há 2 semanas atrás, e ontem a gente teve uma outra notícia também. Então, esse contexto ele vai ser muito impactado por causa disso. E aí você precisa associar essa complexidade operacional, que não é fácil de levantar o capital, de operar o que a gente tem hoje. A gente precisa considerar um elemento que está lá dentro, que é a licença social para operar. A gente precisa trazer as comunidades, a gente precisa trazer os diferentes stakeholders para conseguir operar. Então, o setor ele vive um momento que, ainda que ele esteja tendo uma visibilidade muito positiva para contribuir para essa transformação que o mundo passa, tem uma série de desafios que vão precisar ser superados tecnologicamente, como você disse, trazendo novas tecnologias, seja para sustentabilidade, seja para obter a licença para operar. Então, a gente precisa explorar isso ao longo do ano, e junto às diferentes mineradoras. Uma coisa é você falar de Vale no Brasil, outra coisa é você falar de todas as outras mineradoras em dimensões muito diferentes e com apetites e capacidades muito menores, às vezes, que a Vale, né? Gustavo, você mencionou esse tensionamento global, essa conturbação no cenário geopolítico, e claro que hoje, especialmente com o petróleo Brent avançando 6,32%, WTI mais de 7%, ambos os contratos futuros sendo negociados acima de $100 o barril. Claro que a gente, com uma premência de um valor tão elevado do preço do barril do petróleo, a gente discute de uma forma um pouco mais presente essa agenda de transição energética. Você citou a exploração de lítio, por exemplo, e o quanto a China ela tenta se posicionar nesse novo xadrez geopolítico, principalmente com os carros elétricos. Não só carros, veículos como um todo, né? E a eletrificação de fábricas, da indústria, etc. Eu queria entender o quanto a gente pode avançar a partir exatamente dessa consolidação, da estruturação das principais mineradoras mundo afora, numa agenda mais robusta sobre essa discussão de transição energética, agora pressionado também por esse preço da energia em disparada, né? Vitor, esse é um ponto excelente. Eu vou fazer um gancho aqui com outro relatório que foi publicado esses dias, nem era a nossa pauta aqui não, mas é da Rand Europe, que ela explora a estratégia da China em relação a minerais críticos, né? A gente tem discutido muito aqui no Brasil sobre os 3 PLs que estão em tramitação para serem discutidos, o que pode ir no dia 4 agora do deputado Arnaldo Jardim, só que tem que a China ela vem discutindo isso desde a década de 70, são 50 anos que ela entendeu a necessidade, a demanda que haveria por minerais críticos, ela desdobrou essa cadeia para poder entender onde que teriam valor agregado e ela fez toda essa parte de industrialização olhando para dentro também, entendendo o que vai ser necessário. Esse relatório ele traz, inclusive, uma abordagem que muita gente entende que a China está administrando as suas reservas de uma perspectiva global, mas ele fala de um olhar muito para dentro, da preocupação do governo chinês de não ter os recursos, as fontes suficientes para atender a sua própria demanda. Então, isso mostra como que essa estratégia está sendo construída diferente do que a gente tem sido feito. O impacto que você trouxe do petróleo, ele vai impactar, por exemplo, no minério de ferro, vai impactar em quem depende de frete transoceânico para poder
comercializar o minério lá fora. Então, quais são as alternativas que vão tendo, né? Recentemente foi anunciado um navio também da Vale operando ou com a possibilidade de operar com etanol. Então, veja como se abrem novas oportunidades do que pode ser feito e de como que isso pode ser trabalhado. Então, eu acho que nós, enquanto Brasil, nós precisamos aprender também com a China de olhar para esse longo prazo. Esse planejamento ele vai ser de muito longo prazo. E como que a gente olha para isso de forma estratégica? Ontem, eu vi uma análise de um CFO do setor e que ele trouxe uma abordagem bem interessante. Ele dizia o seguinte: olha, a gente está falando muito de agregar valor ao longo da cadeia, mas a gente precisa entender um ponto muito importante. Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália, todos eles estão fazendo investimento em refino, no processamento e beneficiamento do refino. O que pode acontecer? Pode ser que a gente tenha um parque industrial excessivamente grande a nível global e que falte o recurso primário para poder alimentar essa planta de beneficiamento. E aí onde que vai voltar a ter valor? Lá na commodity, que hoje a gente está criticando, dizendo que nós não queremos exportar só isso. Então, essa visão estratégica, essa provocação que você trouxe, ela é muito importante para a gente olhar além só do desejo. Qual que é a visão de longo prazo, igual os chineses fizeram nos últimos 50 anos, que a gente precisa fazer para entender onde que estão as oportunidades, como que a gente precisa se posicionar perante esses riscos que o relatório traz, perante esse histórico que o relatório da RAND também abordou. Gustavo, você falou sobre essa possibilidade de se aproveitar oportunidades. A gente sabe que existe um ambiente regulatório, você cita os PLs em discussão, os marcos regulatórios que discutem-se aqui, principalmente no âmbito legislativo, mas eu queria entender exatamente essas dificuldades do ponto de vista de operação, principalmente de exploração desses minerais, o próprio minério de ferro. A gente sabe que a gente tem reservas muito significativas também dos minerais críticos e que muitas vezes, até por uma pressão por parte de diversos stakeholders, como você mesmo citou, ou do ponto de vista regulatório, ou do ponto de vista institucional, não consegue se avançar numa exploração mais robusta de minérios tantos. Queria entender exatamente como o Brasil se blinda desse desafio, evidentemente se a gente parar para pensar também no interesse do investidor estrangeiro nessas operações aqui. Esse é um ponto fundamental na discussão que a gente precisa ter, né, Vitor? Porque se nós não criarmos, seja através do arcabouço legal que se espera que surja a partir do PL 2780, ou a partir das discussões que estão sendo feitas, como que o investidor ele vai se sentir confortável? E lembrando que o tema que ontem foi atualizado no relatório foi capital à luz da geopolítica, como que o investidor ele vai se sentir confortável em investir numa fase que ainda gera muita imprevisibilidade, a gente falando da pesquisa, da exploração, para posteriormente ele ter um questionamento sobre, né, na saída que ele vai ter desse negócio. Então, isso é muito importante que isso seja discutido e que a gente crie mecanismos que seja atrativo para o investidor. Esse é um ponto que eu acho que ele precisa ser sanado nessas discussões para que você tenha tranquilidade. Lembrando, de novo, complexidade operacional é um dos pontos que estão ali. Então, se você tem uma complexidade muito alta, você vai ter um risco alto, então o investidor ele precisa entender isso. E um outro ponto que aparece no relatório também, que a gente não chegou a abordar aqui, é a questão do esgotamento de recursos e reservas. Claro que isso vai ser diferente para o tipo de recurso mineral que você tem, quando você fala de minério de ferro, quando você fala de minerais críticos. Mas uma coisa que pouco tem se abordado é que, quando você olha para uma mina de minério de ferro, aqui você tem minas operando há 50, 60, 70 anos. Na Europa você tem minas operando há 200 anos. Mas esses projetos de minerais críticos, muitos deles apresentam um tempo, por característica ali daquela operação, por característica do recurso geológico, eles apresentam tempos de operação muito menores, de 10, 15, 25 anos. Então, a gente precisa ter agilidade até para isso, para poder entender que nós precisamos iniciar esse processo, porque o tempo de vida dessas minas será curto e a gente precisa iniciar novos projetos. Caso contrário, num determinado momento, a gente pode ter um gap de oferta, porque as operações que hoje estão sendo discutidas, elas vão ser encerradas e outras ainda vão estar num processo de aprovação, de licenciamento, que cada vez tem ficado mais longo, né? Eu gosto sempre de lembrar, uma mina, uma operação de mineração, para ela sair do zero até ela se tornar operacional produtiva, ela pode levar de 15 a 18 anos.
Então, é fundamental que essa discussão que você trouxe, ela tenha essa celeridade para que a gente possa mover as peças de forma correta para que a gente não perca essa oportunidade que está acontecendo. Eu não me lembro agora de quem é a frase, né? Que o Brasil perde a oportunidade, ou melhor, não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Acredito que seja de Pedro Malan, mas talvez esteja equivocado. Muito obrigado, sempre um prazer dividir tela com você. Gustavo Roque, colunista aqui da CNN Infra. Obrigado. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos. Boa tarde, até mais.